Visite o Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso com a Palavra de Deus. Nossas reuniões. Domingo às 9 horas, Escola Bíblica. Domingo às 20 horas, celebração e pregação da Palavra de Deus. Quarta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico temático. Sexta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico livro por livro. Rua Osvaldo Aranha, 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Acesse o nosso portal para mais informações. Ministério da Reconciliação.net. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Novamente, queridos, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Nosso irmão presbítero Amaury vai estar lendo a palavra e orando. O nosso texto sugerido na apostila, quem não tem, procure lá com a irmã Valéria.
Mateus 16, do 13 ao 20. Graças Pai, amados. Mateus 16, do 13 ao 20, a confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não o revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Amém, irmãos? Oremos, queridos. Senhor nosso Deus, neste momento, ó Pai, estaremos debruçando, Senhor, sobre o ensino da Tua palavra. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Tu sabes e conheces, Senhor, as nossas necessidades. Cremos, Senhor, que estamos aqui pela operação, Senhor, do Teu Santo Espírito, por Tua misericórdia, graça e amor por nossas vidas, Pai. Ó Pai querido e Deus da glória, abre, Senhor, o nosso entendimento, o nosso coração, Senhor, para recebermos a Tua palavra, Senhor, nesta noite. Também, Senhor, abençoa aquele, Senhor, que Tu estarás usando, Pai, Santo Deus da glória, para fazer este ensino, Senhor. E tudo aqui, Senhor, seja feito para a honra e glória, louvor e adoração do Teu santo, bendito e poderoso nome. E que saiamos daqui, Senhor, edificados, Senhor, sobre o poder da Tua palavra. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Bem, amados, eu estou usando o auxílio um pouquinho, além de alguma literatura ligada à Reforma Protestante, deste livro que nós sugerimos e adotamos no seminário teológico, tanto para a Cristologia como para o tema Reforma da Igreja. Nós estamos, por vezes, consultando e aproveitando alguma informação de Meyer Pierman, que é o escritor desse livro, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Bem, nós vamos falar sobre Reforma Protestante. 31 de outubro, não é? De 1517. Martinho Lutero, na Catedral do Wittenberg, na Alemanha, ele então apresenta uma espécie de manifesto chamado de 95 teses
onde de alguma forma ele se colocava contra a postura de fé e também a pregação da igreja, então, da época, que era a igreja, então, chamada que nós entendemos de católica romana, né? Chamada Igreja Universal. Que não é essa aí, não é? A palavra católica se traduz por universal. Quem não sabia, não é? Fique sabendo. Então, essa igreja, então, que desde o século IV, pelo menos, passou pelo processo que a gente chama de cristianização do império, aonde o imperador Constantino, se dizendo convertido ao evangelho, ele muda o cenário da igreja, que era uma igreja perseguida, como vocês bem sabem, para uma igreja que passa a ser então oficial e protegida pelo próprio império. Então a igreja que era perseguida, agora é protegida. Era perseguida pelo Império Romano e agora é protegida pelo mesmo Império Romano, não é? Então essa igreja, no século IV, então, passa por esse advento. Depois houve algumas mudanças, que nós vamos ver até algumas delas, algumas alterações, algumas cisões, alguns rompimentos, não é? Porém, essa igreja, então, ela surge como por via de decreto, tá? E é esse decreto que, de alguma forma, vocês observam ainda hoje, quando você vê um feriado, por exemplo, religioso no Brasil. O que é isso? É reflexo ainda do catolicismo, que foi a igreja, não é? A fundadora, colonizadora, não é? Por Portugal aqui no Brasil, e que estabelece então esses padrões de feriados a partir da religião que nos tempos da igreja era praticamente estabelecido por lei, tá? Porque o Estado traz a igreja para debaixo das suas asas para protegê-la, tá? Bem, queridos, muitos, por desconhecer isso, é que muitas das vezes desejam um Estado evangélico, por exemplo, no Brasil. Nós já ouvimos falar disso. Mas esse período, tá, a partir do século IV até o século XVI, não é? É um dos períodos, de forma crescente, mais doloroso da igreja, chamado inclusive de período, não é, de trevas da igreja, quando ele avança principalmente século XIII, XIV, XV, onde a igreja está mergulhado num processo de paganização que começa de forma até oficial no século IV, de forma legal no século IV. Por quê? Para transformar a religião cristã como única do império e oficial do império, pelo menos aquela que era oficial do império, não significa dizer que não tinha outras, o paganismo continuava existindo, mas a oficial, aquela que era aceita, aquela que era defendida pelo poder público, não é? A igreja cristã, ela começa então, para não perder espaço e evitar rompimentos, ela começa então a aceitar dentro dela práticas de outras religiões. E aí então ela foi absorvendo essas outras práticas, tá, de outras religiões, de maneira então que
nós vamos observar ao longo dessa história, e como eu disse, esse período de trevas, tá, da igreja, se refere exatamente a isso, tá? De que jamais a cristianização foi favorável ao Evangelho. Muito pelo contrário, até porque, como eu digo, ninguém é salvo por decreto humano, não é? Por lei humana. A salvação, ela é objetivamente oferecida por Deus por meio de Cristo. E não há outra possibilidade. E isso ocorreu na história, não é? E a Igreja Católica Romana, então, ela é a base de tudo isso, onde ela foi, então, absorvendo uma série de padrões pagãos, outros até de deidade, divindade até, do próprio imperador, tá? Trazendo, então, um afastamento das verdades bíblicas. E esse afastamento se traduz naquilo que você acabou de cantar, que é a palavra só ou somente. Se traduz nisso. Então, um evangelho, tá, que apresentava apenas um caminho, como os irmãos conhecem, em João 14,6, o caminho, tá? Então, começou a ser o caminho, mais algumas coisas. Esse caminho, então, aí é o mediador, não é? O link, o meio de se chegar até Deus. Então, começou-se a fugir dessas palavras, de só e somente. Então, se afastou disso, dando naturezas, por exemplo, muito perigosas, e levando a igreja a acreditar, não é, por exemplo, de que não era apenas a obra de Cristo no Calvário que salvava, tá? Mas era a obra de Cristo mais alguma coisa. Então começou-se a acreditar na possibilidade o quê? De salvação por indulgências, tá? Então se cria em Cristo, mas se levava as pessoas a acreditarem na necessidade de se pagar alguma coisa para Deus. E aí então vem todos aqueles conceitos, alguns que eu já citei aqui, por exemplo, não é? Se hoje você vê os pregadores da prosperidade dizendo para você ter uma atitude de fé, às vezes dando uma oferta num envelope especial, tá? Para obter alguma coisa de Deus, na época, por exemplo, se oferecia, não é? Havia monges, havia padres, havia sacerdotes da igreja que ofereciam, inclusive, a possibilidade de se comprar terrenos no céu. Tá? É a história mais popular que a gente tem dessa época, aonde se vendia terrenos no céu, e dependendo do lugar que fosse esse terreno, ele era mais caro. Tá? Então, por exemplo, há as histórias, inclusive, de um monge que ofereceu um terreno no céu de frente para a praia. E esse, então, era um terreno mais caro. Não é? Bem, essa história, irmãos, se a nossa igreja brasileira fosse doutrinada, fosse a ela mostrada a própria história da igreja, uma doutrina como essa, que levou muitos de nós, ou a maioria de nós, a acreditarmos de que dando alguma coisa de oferta para o pregador, para a igreja, para o pastor, isso de alguma forma seria uma moeda de adquirir um olhar melhor de Deus para nós, um benefício maior de Deus para nós, tá? Isso jamais seria aceito por nós.
Mas a ausência da boa palavra, a ausência do ensino bíblico adequado, a ausência de uma melhor preparação dos próprios pastores e o sistema que se criou para se beneficiar as instituições evangélicas e os próprios líderes evangélicos não permitiram que a gente, por exemplo, a maioria de nós, não caísse na conversa dos pregadores da teologia da prosperidade. Mas não é só isso. Esse somente também levava as pessoas também a crer em algo que a igreja pregava, que não era apenas se crer, não é, na obra de Cristo. Precisava de mais alguma coisa. Então não era somente Cristo, não era só a Cristo. Mas aí também começa a se pregar a indulgência. Ou melhor, a penitência. Indulgência foi o que acabamos de falar. Pagamento em money, em patrimônio, em moeda, em ouro, tá? Mas as pessoas também começaram a acreditar na possibilidade da penitência. E nessa capacidade de acreditar na penitência, começaram inclusive a acreditar que consagração, jejum, por exemplo, tá? Seria uma moeda de troca também, aonde jejuando se poderia obter alguma coisa de Deus, perdão, por exemplo, tá? Ou algum sacrifício nesse jejum para se obter alguma dádiva de Deus. Então começou-se a acreditar também num jejum com valor meritório, ou seja, com valor de pagamento, tá? Que tinha um mérito para pagar a nossa dívida com Deus, ou com uma moeda também para se obter alguma coisa de Deus. Então isso se aceitou e a igreja começou a viver isso. Então quando a reforma protestante vem, ela vem condenar isso. Por quê? Havia uma tendência natural das pessoas, como é próprio, se você falar que é Cristo e mais alguma coisa, há uma tendência nossa de valorizar muito mais alguma coisa. Porque essa alguma coisa é você que está fazendo. E todas as vezes que nós fazemos alguma coisa, nós estamos à espera daquilo que a sociedade hoje tanto fala, que é a tal meritocracia, tá? O pensamento meritório, o pensamento do mérito. Todos nós queremos mérito sobre aquilo que fazemos. Isso está relacionado à nossa queda, tá? Isso é próprio do homem, buscar esse mérito. E o Evangelho, quando vem tentar esvaziar esse homem, que Deus deu possibilidade dele fazer tudo, conquistar o mundo. Mas ele usou tudo isso numa contramão de desprezar a própria existência de Deus e quem estava lhe dando isso. Tá? Então, vejam, aplique isso também aqui. Tá? A ideia também é de que hoje em dia muitos irmãos, como nós temos falado aqui com frequência, tá? Um irmão que entra numa dificuldade e ele é convencido por alguém ou por ele mesmo, não é? Ou pela a interpretação errônea da Bíblia, de que ele deve fazer um propósito com Deus, um sacrifício com Deus, e aí ele diz para ele mesmo: eu não tenho dinheiro, mas eu vou fazer a minha penitência evangélica. E aí então ele começa a fazer um jejum com um propósito de obter alguma coisa de Deus, desprezando totalmente que tudo aquilo que vem de Deus é por graça. Nós não merecemos nada. E se não há mérito, não há nada que nós possamos fazer para obter esse merecimento. E aí nós fomos levados, por exemplo, igrejas como a minha de origem, não é? Assembleia de Deus. Quantas das vezes irmãos em dificuldade, quando tinham oportunidade
para comunicar à igreja o seu testemunho, tá? A ênfase era sempre esta: Deus me levou a um jejum, eu jejuei por tanto tempo, e no final desse meu sacrifício, desse meu propósito de jejum, Deus me deu a tal bênção. Ou, não é? Seja lá a que for, tanto relacionada desde a salvação, como qualquer uma outra bobagem. Tá, queridos? Bem, os irmãos sabem, jejum não tem nada a ver com isso, não é? Jejum não é moeda de troca, jejum é manifestação de arrependimento, tá, queridos? Nós precisamos entender, acima de tudo, que jejum não pode estar dentro de um contexto de uma prática que o próprio Antigo Testamento já condenava, tá? As pessoas saíam para pecar, saíam para não deixar, não impediam da oferta da viúva chegar até a viúva, tá? Do necessitado, tá? Tinham dificuldades em ajudar os órfãos, tá? E cometiam uma série de pecados e depois iam jejuar, na palavra que está lá no texto, sacrificar. Então leva uma vida errada e depois se joga no jejum. Peca, depois se joga no jejum. E o próprio texto bíblico diz que é melhor obedecer do que sacrificar. O que o texto quer dizer? Não desobedeça para depois ficar sacrificando. Entra pelo caminho certo. Obedeça, que isso será recebido melhor por Deus do que qualquer tipo de sacrifício. Tá? E essa palavra, irmãos, essa ênfase é inclusive veotestamentária, é do Antigo Testamento. Tá? Não é apenas graça, não. Ela é citada no Novo, mas ela é uma repetição daquilo que nós vamos ver nos profetas, vamos ver em Salmos, tá? Essa exposição. Então, lembrem sempre da palavra: a um coração quebrantado, a um espírito contrito, o Senhor não desprezará. O que é um coração quebrantado e um espírito contrito? É alguém humilde a tal ponto, não é, de ter uma postura de humildade diante de Deus, reconhecendo a sua condição e apresentando um fruto que deve ser permanente, como diz Mateus 7, tá? Que é o fruto do arrependimento, tá? Que ele deve ser permanente na vida de um cristão, tá, queridos? Então, mas não é só isso, tá? Não é só isso. A igreja também, que é o tema nosso aqui hoje, né? Vamos falar bastante de igreja na reforma. Eclesiologia é um dos assuntos principais dentro do que nós vamos falar aqui. Mas a igreja católica, ela ganha, tá, irmãos, uma posição, porque se ela se torna universal, oficial, ela se torna também, apesar de teoricamente não se proibir declaradamente outros tipos de prática religiosa, não é? Apesar que no século XV, XVI você vai ver a caça às bruxas, a caça à feitiçaria e tal, mas o que nós precisamos entender é que a instituição igreja, ela começa também a ter um papel de participação como o único lugar para a pessoa ser salva. Tá? Então, não é apenas Cristo, mas você precisa estar dentro da igreja católica, no caso, a igreja universal, não é? Para poder ser salvo. E aí, então, você começa a incluir e fugir do só. Não é só Cristo. Não é só a igreja de Jesus Cristo. Mas ele começa a dizer que essa instituição, tá? Essa do século IV, ela ganha uma natureza de exclusividade. E para ser salvo, precisa estar dentro
dentro da Igreja Católica. Se não estiver, não é, dentro da Igreja Católica, então essa pessoa, ela está fora da salvação. Então, se assim, promove a Igreja a uma espécie de que você já ouviu falar isso, a tal mãe. Essa conversa de mãe, não é? Que a Igreja é a mãe. Vocês já ouviram isso quando você vai na igreja sede, da igreja que tem, né, filiais? Tem que ir na igreja sede, e é chamada de igreja mãe. Aí diz: o filho que não vai na casa da mãe é rebelde. Você que não vai na igreja sede é rebelde. Mas essa origem é católica, dando à igreja uma exclusividade de mãe, tá? E essa condição de mãe como uma condição de geradora de filhos. E quem então está gerando filhos não é Cristo, pela sua obra vicária, tá? Como diz João 1,12. A todos aqueles que, né, veio para os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Qual a condição? Aos que creem no seu nome, no nome de Jesus. Então, para ser filho agora, precisa ser filho da mãe. E o filho da mãe, então, não é? Essa mãe, então, é a Igreja Católica. Vocês já ouviram o alerta que eu dei aqui para os irmãos, não é? Por mais que a gente saiba que tem evangelho podre por aí, e infelizmente há uma grande maioria de evangelho podre por aí, não é? Por aí por fora, com placa de igreja evangélica, mas infelizmente há uma doutrina falsa lá, há um veneno lá, há um engano lá, por exemplo. Isso aqui está burburando muitas igrejas por aí, esse erro que nós estamos falando, não é? De nós tomarmos cuidado para não dizer, jamais afirmar que salvação só dentro de reconciliação. Você pode sair em defesa até da doutrina da igreja, do que se prega aqui, tá? Mas se você acreditar nessa possibilidade, imagine, você viaja, vai morar num outro lugar, numa outra cidade, num outro estado, vamos colocar. Não tem reconciliação. Aí você vira desigrejado. Por quê? Não, porque igreja séria, igreja é só reconciliação. Não, porque as igrejas, inclusive a reconciliação, tem falhas. E tem falhas por quê? Vou começar só dando um exemplo. Porque eu estou aqui. Eu sou falho, logo a reconciliação é falha. Tá? Não há perfeição em nós. Então, queridos, tomar uma postura do tipo, então não vou congregar em outro lugar, não é? Porque só congregaria se fosse na reconciliação, pode levar você a defender uma tese de que salvação apenas na reconciliação. E aí você dá um valor à instituição que ela não tem. Tá? E aí você acaba dividindo sola escritura, por exemplo, não é? Ou sola Cristo, por exemplo, com a instituição. Tá? Um outro erro que a igreja cometia e que Martinho Lutero, na sua manifestação de teses, vai condenar. Ok? E nós vamos ter aulas específicas sobre isso mais para frente. Mas na introdução é bom vocês entenderem o que nós vamos trabalhar aqui. Coisas, irmãos, de que você entende e que você vai acabar entendendo e compreendendo de que nós precisamos, estamos reformando sempre. Tá? Então, quem mora em casa aqui, entendeu? Quem mora em casa, ou mesmo esse edifício aqui, onde nós estamos, não é? Nós acabamos recentemente de fazer uma pinturinha, fazer uns detalhezinhos aqui, não é? Bem, semana passada eu já estava de novo com o irmão Miralcira ali na sala do pastor, olhando os absurdos do mofo, não é?
dessa umidade nas paredes, que às vezes não acreditamos em que velocidade isso ocorre. A dificuldade de manter a porta aberta na sala pastoral, porque a gente entra, por mais que se limpe, que se cuide, um mofo. Então, todos nós que estamos em casa sabemos o quê? Uma coisa quebra aqui, outra exige uma reforma ali, e não é porque você fez uma reforma esse ano na sua casa, que você não vai exigir outras reformas. Então, que é a ideia da reforma sempre em reforma, tá? Que acho que é a penúltima, última lição nossa, tá? Ou seja, nós, irmãos, nunca podemos nos dar por concluído e descuidarmos. A doutrina da igreja, ela precisa estar sempre sendo revigorada e corrigida determinadas coisas. Porque, eventualmente, ainda que o pastor não pregue, pode chegar um irmão na igreja com um procedimento, pensamento totalmente diferente. E pior, alguns são tão proféticos que chegam ainda com a intenção de mudar o modelo da igreja. Tá? Então, esse é o perigo que nós incorremos. Mas para a gente terminar essa introdução e irmos para a aula de hoje, diretamente, eu quero falar também da figura do Papa. Tá? A figura do Papa, que é um outro problema na nossa igreja também ainda, na maioria dos evangélicos. Então, o irmão pecou, tá? E ele tem uma necessidade de ser ministrado pelo Papa sobre o perdão daquele pecado que ele cometeu. E aí nós vamos ver uma igreja que era totalmente dependente do sacerdote, totalmente dependente do Papa, totalmente dependente dos bispos, não é? E toda a liderança sacerdotal da igreja. De maneira que as pessoas sempre necessitavam, como você vai ver na igreja católica, não é? A necessidade do confessionário, onde a pessoa vai lá confessar seus pecados. E ali, dependendo da situação, o padre estabelece, não é? Vai, sem Ave Maria para você, não é? Vai, não é? Uma outra indulgência para não sei quem, tá? Ou sacrifica isso ou aquilo outro, tá? Mas sempre a partir da necessidade dessa figura sacerdotal. Então nós vamos ver, tá? Isso também, irmãos, desculpe, tá, irmãos? Está na maioria das igrejas evangélicas. Gente que se assusta aqui nessa igreja quando eu digo, meu irmão, tu pecou, foi contra mim, vem falar comigo. Está falando mal de mim por aí, se arrependeu, vem falar comigo. Agora, o teu pecado não tem nada a ver comigo. Você tem que falar com Deus. Você não tem que vir para mim contar tua história, tá? Do que ocorreu com a tua vida. Você não tem que fazer isso, tá? Então, se você pecou contra o teu irmão, vai no teu irmão. Acerta com ele. Ele não quis perdoar, não quis acertar, chama duas testemunhas. Conversa com ele. Se acerta com ele. Ainda não se acertou? Leva para a igreja. Olha para mim. Mas hoje em dia é padrão nas igrejas. A pessoa cometeu um pecado e ela tem essa necessidade de ir no confessionário do pastor. É por isso que muitas vezes não entende a minha maneira de agir, porque isso se cristalizou como certo no Evangelho, porque é cópia do modelo católico. Tá? E aí o que faz? 3 meses de gancho, 6 meses sem participar da ceia. Ora, vai ler a Bíblia. Jesus deu ceia até para quem? Para Judas.
minutos antes de dizer para ele, vai, tem que fazer, faz depressa. Jesus deu a ceia para ele. E aí a pessoa sai nessa. Aí vem o bobão também da igreja. O crente católico. Está mal. Está com problema. Deixa de tomar ceia. Eu preciso de alguma coisa. É o meu sacrifício. Não tenho condições de participar. Ora, o pecado, irmãos, e o mérito de participar da ceia não é por não estar em pecado, mas é pela fé em Cristo. Tá? Agora é lógico que quando a gente fala uma coisa dessa, tem que ponderar o outro extremo. Bem, tu cometeu um pecado. A torcida do Corinthians está sabendo. Contou para o Lenildo. Chegou na torcida do Corinthians. Tadinho do Lenildo. Pistola. Bem, queridos, e aí o que ocorre? Todo mundo ficou sabendo de uma prática errada sua. Isso vai acabar se tornando o quê? Um escândalo. Todo mundo comentando, todo mundo falando. Tá? Irmãos, não pense no pior pecado, pode ser um simples. Como eu contei outro dia até aqui no seminário, entendeu? O irmão tomou um mé mais pesado e veio para a igreja meio que alterado, com o mé. E os irmãos estão percebendo, e os irmãos estão vendo. Tá? Isso não vai resolver na sala pastoral com o pastor. A igreja tomou conhecimento de alguma coisa. Tem irmãos mais fracos e mais frágeis, escandalizados com a situação. É lógico que o tratamento vai ter que ser diante da igreja. É óbvio que nessa hora o pastor vai ter que atuar nisso. Não tem jeito. Então, observem, queridos, que na igreja evangélica nós aprendemos qualquer coisinha e contar para o pastor. Olha, foi duro, meus irmãos, criar o padrão que nós temos hoje, dessa maturidade de 90% da igreja, tá, irmãos? Que não fica procurando pastor para qualquer coisa, não. A gente é mais perturbado por quem está de fora da igreja do que daqui da igreja. Porque aqui criou essa maturidade, essa compreensão, essa independência do homem. Tá, irmãos? Por isso, eu durmo tranquilo. Às vezes batem umas preocupações com a vida espiritual de vocês, mas eu tenho que descansar no que eu prego. Se amanhã eu falar para vocês, Deus me levar, entendeu, irmãos? Eu tenho que ficar tranquilo de que eu ensinei para vocês que o caminho das pedras é Cristo Jesus. E por mais que vocês valorizem a boa palavra do pastor, tá? A fé de vocês não está no pastor. A palavra de vocês está em Cristo. Porque se eu pregar uma boa palavra para levar vocês a depender de mim, essa não é uma boa palavra. Essa é uma péssima palavra. A palavra tem que dar esta convicção aos irmãos, de que todo mundo fala, mas a maioria dos evangélicos não vive. O véu do templo se rasgou. O que é esse véu? Só o sacerdote que tinha acesso. Só o sacerdote que falava com Deus, que sacrificava em favor do povo. Mas quando isso se rasgou, o que aconteceu? Todos nós temos acesso ao trono da graça. Tá? Então, por isso aqui que nós não temos fila no final do culto para pastor, ora por mim, pastor, ora por mim, pastor, ora por mim. E mesmo um ou dois que tinha por aqui, irmãos, eu orava, mas cada orada era um coice. Era um coice. Porque tem gente, irmãos, que não sabe usar a liberdade que Cristo lhe deu. Ele é escravo, ele está na igreja evangélica, ele continua sendo escravo e ele é dependente da cordinha do pastor para ele andar. Posso fazer isso, pastor? Pode.
não pode. E aí fica nessa. Então nós precisamos compreender essas coisas. Que a reforma protestante, quando veio, são 95, tá, irmãos? A gente destaca 5, que é um resumo das 95. Mas são 95, tá? Exposições sobre essa capacidade de independência. E aí surge a grande pregação da reforma que vai nortear todo o nosso estudo, que é o texto então de Romanos, capítulo 1, não é? Versos 16 e 17. A grande pregação. É praticamente o 17, em grande parte, uma importação do próprio texto de Abacuque, tá? Do Antigo Testamento, que diz: eu não me envergonho do Evangelho. Aí eu vou parafrasear, tá? Para você entender eu explicando. Eu não me envergonho do Evangelho. E por que eu não me envergonho? Porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha só, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Aí o 17, porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus. A justiça, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Tá? A minha tradução é um pouquinho diferente, estou com a Bíblia reformada aqui, tá? Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Tá? Então vejam. Vem então a justificação. E aí vem a grande palavra. Somente pela fé. No início, no meio, no fim. Tá? Mas olha essa palavra aqui, somente. Por quê? Porque essa fé, para muitos, ainda hoje, é a fé ligada ao campo da autoajuda, que é a fé da atitude. Tá? A atitude. Mas qual a atitude de fé que você está tendo? Qual a atitude de fé? A atitude de fé é o quê? É o teu sacrifício pessoal, é a tua penitência, é a tua indulgência, entendeu? E muita gente caindo nessa conversa. Mas é somente pela fé. Que fé? Do Evangelho que apresenta quem? Jesus como a justiça de Deus. Tá? Então vejam, baseado em Romanos 1, e os grandes reformadores sempre fizeram da carta de Paulo aos Romanos a grande referência, tá, irmãos? Do evangelho pregado pela reforma protestante. Tá? E é por isso que eu sempre digo aqui na igreja, né? Você, para ser crente, conhecer o Evangelho, você precisa de duas coisas. Primeiro, discipulado e evangelização no Evangelho de João, o Evangelho espiritual. Tá? E segundo lugar, ser doutrinado
nas bases da carta de Paulo aos Romanos. Então, qualquer irmão que está chegando no Evangelho agora, precisa ler, fazer devocionais, ser cuidadoso com o texto de João. Então, o melhor preparo de discipulado é o texto de João, o Evangelho espiritual, o Evangelho de Jesus, Filho de Deus. Tá? Bem, queridos, em segundo lugar, se eu quero uma boa base doutrinária, eu preciso ser doutrinado, principalmente na carta de Paulo aos Romanos, o maior tratado, não é, do Novo Testamento, sobre a obra do Espírito Santo na vida do crente, nas questões principalmente ligadas ao campo de salvação, redenção, não é, e correlatos. Tá, queridos? Então, aí surge esta mensagem, que quer fazer uma divisória. Tá, irmãos? Por isso, queridos, hoje os irmãos sabem que o povo procura o quê? Igreja grande, igreja de patrimônio, igreja de influência na sociedade, não é? Quer o que? Pastores, o que? Pastores, não é? Que sejam ali uma espécie de fazer cafuné na vida dele, que esteja sempre por perto, não é? Sempre presente. E tudo isso, irmãos, é um perigo, tá? Porque a gente acaba idolatrando o pastor, a gente acaba, não é? Nessa idolatria, sendo refém da manipulação dos homens. Tá, queridos? E isso definitivamente não nos aproxima de Deus. Muito pelo contrário. Tá? Muito pelo contrário. Vocês imaginam que a gente sempre fala, aí no particular com os irmãos, somente do seminário, se a reforma no berço de uma Europa que estava e que desenvolveu inclusive uma capacidade intelectual tão grande como nós conhecemos, por conta dos movimentos, inclusive, do iluminismo, não é? E outros que seguiram, não é? Bem, queridos, se o Evangelho lá, como eu disse recentemente para os irmãos, um colega que foi fazer um intercâmbio na Holanda, não é? E ao procurar uma igreja católica, inclusive em toda a redondeza ali, uma igreja evangélica, melhor dizendo, uma igreja reformada, não encontrou uma funcionando. Só encontrou um grupo de pessoas que inclusive recebeu na casa deles, onde ele estava fazendo esse intercâmbio, morando lá, esses 90 dias, que eram unicistas, modalistas, como nós vimos aqui na aula de domingo retrasado. Tá? E um evangelho realmente puro, tá? Sobrou-se o quê? Sobrou-se as catedrais. Algumas delas, que se tornaram armazéns gerais, muitas, armazéns alfandegados, mas com o compromisso de não mudar os desenhos delas, a arquitetura delas. Então, por aí vocês veem. Tá, queridos? Então, a reforma protestante, ela mostrou, irmãos, que todos os modelos católicos que acrescentavam principalmente mediação, autoridade, não é? Fora de Deus, fora das Escrituras, fora de Cristo, fora da obra vicária e fora da graça e da fé, estavam totalmente fora. E hoje, por vezes, irmãos, nós se dizemos evangélicos, mas de protestante nós não temos nada. E pega um pastor como eu, que vive protestando, que vive apontando o erro doutrinário de outras igrejas, eu sou visto como inimigo da igreja. Das pessoas não me suportarem muitas das vezes. Tá? Porque a gente faz esse papel. Mas a igreja nasce dentro desta palavra protestar. E o que é protestar? Não concordo, não aceito, penso diferente, está escrito de outra maneira,
Não é isso que diz o texto. E o que nós aprendemos dentro da igreja evangélica ao longo da nossa história? Não pode se levantar contra o pastor. Ele é o pastor. Está pregando tudo errado. Inclusive te manipulando. Aí vem a irmãzinha do lado. Olha, não fala assim com ele não, o jeito. Bem, é óbvio, não é, irmãos? A gente não aceita desrespeito sob hipótese nenhuma, não é? Mas nós não podemos acreditar na possibilidade, não é, queridos, da gente manter ou se manter debaixo de uma pregação, de uma liderança, aonde claramente está contra a palavra e está literalmente querendo fazer de mim o quê? Uma presa sua. Uma presa sua. Tá? Ainda que dentro da igreja tem bode e às vezes a gente quer prender os bodes. Mas a nossa prática não pode ser essa, não é? De querer prender, não é? Ou de aprisionar os irmãos em modelos doutrinários como a própria igreja prendia. E hoje, irmãos, como eu costumo dizer, nós estamos muito parte do evangelho brasileiro com os dois pés no catolicismo. Tá? Os dois pés. Tem irmão que não pôde ajoelhar durante o dia para orar. E ele não ora. Porque para ele oração é só de joelho. Tem crente assim. Isso é católico. Isso é legalismo. Isso é ritualismo. Isso não é reforma protestante. Isso não é um crente bíblico. Por quê? A Bíblia diz orar sem cessar. A Bíblia diz que a nossa prática de oração tem que ser diária. O que significa isso? Eu tenho que estar em comunhão com Deus o tempo todo. Eu não pude dobrar o joelho, foi andando, foi na condução, tá? Foi trabalhando, foi lavando louça, foi empinando pipa que seja, mas falando com Deus. Tá? Falando com Deus. Essa é a prática de um crente ligado no tronco. Tá, queridos? É lógico que se nós tivermos um tempo, principalmente, de chegar em casa, fechar a porta do quarto, dobrar o joelho e orar no quarto, ótimo. E essa é a melhor, que ninguém está vendo. Para depois não tomar título dos outros. Aquela irmã é irmã de oração. Tá? E é uma outra prática de manipulação que anda por aí. Porque a oração não é ministério para uns. Como diz o texto de Efésios 4:11. Ele deu uns para. A oração é para todos. Tá? É para todos. Mas há quem manipule por isso. Tá? Então a minha chamada é de oração. Desculpa, irmão. Chamada para todo mundo. Para orar. Por si e pelos outros. Inclusive a intercessão. Que é orar pelo outro. Então, queridos, tomemos cuidado com isso. Por quê, irmãos? Porque nós podemos estar no Evangelho. Essa é a minha preocupação agora, de dar uma cutucada para dizer, você é protestante, você é católico. Tá? Quem você é, na verdade? O quanto de protestante você tem, quanto de católico você tem. Tá? Essas coisas que eu tenho que levar a sério. É lógico que, irmãos, abre apenas um parênteses, que eu sempre digo, mas alguém mal informado, né? Um irmão, ele cometeu um pecado tal, ninguém mais sabe, só ele e Deus. E, sei lá, se envolveu outra pessoa, não é? E eventualmente o capeta também sabe, né? Bem, e aí a pessoa, ela não tem força para sair dessa situação por uma condição dela de fragilidade. E aí sim ela deve saber procurar a pessoa certa, correta. Tá, queridos?
Porque tem gente assim, que nem deveria receber. Tem gente que recebe o problema de alguém, aí fica assim com o problema na mão. Tem gente assim. Então, eu costumo dizer, receber um problema na mão é linha reta para resolver o problema. Não tem essa de ficar. Tá, irmãos? Não tem essa. A gente só dá espaço para as coisas crescerem, para as coisas aumentarem. Então, toma cuidado. Vai aqui um alerta para a igreja. Meu irmão, tu está passando um problema, tu viveu uma situação espiritual complicada. Toma cuidado com quem tu trata, com quem tu fala, com quem tu desabafa. Tá? Porque essas coisas vão borbulhando dentro da igreja. Tá? E você estava com tanta preocupação com aquilo, e de repente aquilo tomou uma dimensão. Por quê? Olha, me jogaram isso aqui na minha mão, o que eu faço com isso? Eu jogo para outro. Aí recebe outro, vai, joga para outro. Bem, meu irmão, isso é de maturidade de crente. Para com isso. E aí a igreja começa a entrar em parafuso. Então trata. Resolve o assunto. Olha a história. Olha evidências. Por isso que eu digo, o melhor caminho, meu irmão, é você falar com Jesus. Jesus não é fofoqueiro e nem fica, jogando probleminha assim, Tá? Não fica. Jogando para outro. Tá? Então, é essa maturidade, irmãos, que nós precisamos. Porque senão, irmãos, a gente, inclusive, entra por caminhos de prejuízos à igreja, a gente não sabe quantos. Tá? Eu já teve época, o Maurício sabe. Eu falo para o Maurício, não vou mais para essa igreja. Aqui nessa igreja. Não vou mais. Esse povo não conhece minha história. Meu Deus, é 17 anos aqui padecendo. Ou será que o povo não vê isso? Que eu sou o bonitão, o lindão aqui. É 17 anos no moinho. Aí cai qualquer paraquedista aí. Joga o negócio. Põe o pastor na cruz. É fogo, irmãos. É fogo. E aí você, olha, dá desespero. Acho que a maioria dos obreiros que foram 90 dias orando de madrugada para eu vir para essa igreja. Eu não queria de jeito nenhum mais. Vim aqui dar aula para Ceterec, não é? E na igreja não dava mais afim. Olha o que a gente faz com alguém. Por isso, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com as coisas. A gente tem que crescer, irmãos. A gente tem que aprender a resolver. A gente não sabe, às vezes, resolver nem os nossos problemas, não é? Aí quer pegar o problema do irmão. Não é? Pegar o problema do irmão. Outro dia eu fui conversar com um irmão aí que de novo estava brigado com a mulher. Já passou por aqui, não é mais daqui. Não é? O irmão literalmente me chamou para acusar uma irmã da igreja que a esposa tinha ido lá na casa dessa irmã e quando voltou de lá, voltou decidida a pôr o fim no casamento. Olha só! Me chamou para isso, hein? Não chamou para outra coisa. Você está me chamando para eu ajudar em alguma coisa. Mas foi para tentar uma irmã. Olha, foi lá visitar, foi lá tomar um cafezinho, postou foto de chazinho, não sei o quê. Quando voltou, entendeu? Eu quero minha parte aqui no negócio, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Foi a irmã lá que fez a cabeça dela. Para cima de mim, Tomé. A pessoa tem 50 anos nas costas. E foi o outro que fez a cabeça dela? Foi a outra irmã que fez a cabeça dela? Então, é aquela coisa, a gente não assume as nossas realidades.
E a gente tem a tendência, não é? De querer super proteger uma situação e querer jogar a culpa nos outros. Então, por isso que eu digo para os irmãos, que esse estudo produz em nós maturidade, independência, tá? Convicção de que Jesus te ouve, tá? Você pode contar para Ele, desabafar com Ele te ouve, tá, meu irmão? Ele não é uma ilusão, Ele é real, Ele é vivo, Ele é poderoso e mais, Ele é perfeito. E nós precisamos, queridos, entrar por este caminho. Agora é lógico, irmãos, eu não fujo da minha responsabilidade. Você precisou de oração? Eu oro. E você pode ver, se você não sair por dizer, porque está acontecendo isso. Eu não faço essa pergunta. Mas o que está acontecendo? Me conta o que está vendo. Eu não faço isso. Você pode perceber. Você me conta alguma coisa, é um pedido de oração, estarei orando, irmão. Eu não fico especulando. Eu não preciso de detalhes para levar para a oração. Eu só preciso apresentar que você tem um problema de família, que você tem um problema no seu trabalho, que você tem um problema espiritual, e eu vou apresentar isso a Deus, que já sabe. Mas tem gente, né? Meu Deus. Tinha uma irmã aqui que pegou a filha, né? Furunfando. Aí queria me contar detalhes da posição, onde estava, como estava fazendo. E uma senhorinha, né? Eu tinha que dizer para ela, calada! Olha de chifanice. Mandava ela se calar. Por quê? Aquilo estava me fazendo mal. Não é, queridos? Bem, irmãos, você não é assim? Você ouve alguém de um palavrão na casa do lado, não te faz mal? Não ofende o Espírito Santo que está em você? Você passa uma miséria na televisão, não tem coisa que ofende, que você quer acelerar a passada do canal? É a mesma coisa aqui, quando se envolve as coisas de Deus, irmãos. Tá, queridos? Não entra nessa. Isso é padrão católico. Aí quer dar... não, estava assim, precisa ver a situação, por trás do balcão, não sei o quê, não sei o... Meu Deus! Eu calada! Então a gente passa vergonha pelas pessoas. Tá? Bem, é lógico que quando tem uma relação de amizade, talvez até, que isso é um problema, às vezes extrapola algumas coisas dentro da igreja, né? Quando a gente percebe que extrapolou, porque a gente tem tanta amizade com a pessoa que às vezes a gente vai além do que devia. Aí a gente pensa, o que eu falei já fiz mal para a irmã. É melhor nem falar mais nada. Entendeu? Por quê? Porque às vezes a gente extrapola isso, mas a gente tem que vigiar nessas coisas. Tá? Que você vigie nisso. Vamos ao texto, então, de Mateus 16. Você percebe o que a reforma protestante nos traz? Maturidade, independência, convicção de Cristo. Tá, irmãos? Essas coisas que muitas das vezes parece que nós não temos, porque nós não vivemos a verdadeira palavra. Mateus 16 que lemos. Para falar um pouquinho sobre a constituição da igreja. Primeiro, o que é a igreja? O que é? Segundo, quando ela nasce? Uma outra pergunta. O que é? Quando ela nasce? Quem é a base dessa igreja? São perguntas que ao longo da história tiveram respostas diferentes. Tá? Então, o que é igreja? Uma palavra que nós aprendemos, não é, de forma objetiva, é a matéria
igreja, né? Que nós temos no seminário teológico, que é eclesiologia, de eclésia. Eclésia ou eclesiologia, que quer dizer o quê? Assembleia. Da onde vem a própria palavra da nossa igreja de origem. A maioria dos irmãos aqui acho que passou pela Assembleia de Deus. Então, essa ideia então era um grupo de pessoas chamados, não é? A ideia é sempre chamada para fora, não é? Para participar então de uma comunidade, de uma assembleia, aonde se trata as coisas de Deus. Então é como se nós, antes de Cristo e fora da igreja, nós não tínhamos, não é um lugar, mas são pessoas para nós repartirmos, conversarmos, tratarmos a respeito das coisas de Deus. Tá? Então é mais ou menos assim, você está no meio de ímpio, e você quer conversar até sobre Deus com alguém, não é? No meio dos nossos familiares, por exemplo, que não são crentes. E você não consegue, não é? E como é bom estar aqui na igreja, porque aqui a gente sabe que nós temos falar de quê? Das coisas de Deus. E parte do pressuposto que eu, Elane, Valéria, Lenildo, não é? O nosso irmão, todos nós viemos aqui com o mesmo propósito, de falarmos das coisas de Deus. Então, essa é a ideia de congregação, tá? De agregar pessoas com o mesmo objetivo. Então, nós fomos tirados de um lugar e colocados num outro lugar aonde há um ajuntamento de pessoas com o objetivo de tratar, falar sobre as coisas de Deus. Então veja, se você vai no sindicato, numa assembleia, para discutir o quê? O último dissídio coletivo, não é? Acertar e conversar sobre aceitamos ou não aceitamos o convênio médico que vai nos dar agora, não é? Discutirmos sobre isso. Então é um lugar para se debater, para se conversar, para se aprender, para se falar sobre as coisas de Deus. Aqui é um princípio de que fora de Cristo, tá, irmãos, nós não temos disposição espiritual pura para falar das coisas de Deus, porque nós não damos importância para Deus fora de Cristo. Essa é uma palavra. Uma outra palavra que está aqui no citado, eu gosto muito dessa palavra aqui, a gente fala muito pouco ela, que é Kuriak. Kuriak. Tá? Que você vai ouvir que ele é uma espécie de derivado da própria palavra igreja, de eclésia, tá? Que significa dizer pertencente ao Senhor. Pertencente ao Senhor. Então, de pertencer a Deus. Tá? Então veja a ideia. Eu venho para a Assembleia falar das coisas de Deus porque eu pertenço a Ele. E só nesta condição que eu sou igreja. Então, veja, a gente pode ter gente aqui, tomara que não, tá? Mas que não veio aqui por vontade própria, veio empurrado, veio carregado pela mão, não é? Veio, às vezes até amarrado, como eu fui muitas das vezes, quando era, não é? Adolescente, quando era jovem, não é? E para a igreja, e amarrado. Tá? Não condeno minha mãe por fazer isso não, meus irmãos. Não condeno, acho até que era exagerado. Mas foi lá na igreja que eu aprendi, não é? As coisas de Deus.
Mas quantas das vezes você chega aqui, tá? Sem esse sentimento, essa convicção de pertencer. E aí, você não vê a hora de acabar, dá sono, dá canseira, tá? Dá infarto, dá vontade de levantar e ir embora, não é? A cadeira tem espinho. Por quê? Porque, tá? Você não tem essa sensação de pertencer. Como diz o salmista, né? O meu recreio, o meu recrear é estar na tua presença. Não é? A tua presença me leva ao recreio. Então, qual o lugar que as crianças mais gostam, né, quando estão na escola? Hora do recreio, para brincar. Não é para merendar, não. A criança quer brincar. Entendeu? Já sai, dá um sinal, ela sai pulando que nem macaco, entendeu? Para correr, para se esconder, entendeu? Já para pegar a bola que escondeu lá no pátio para ir brincar com os coleguinhas, essas coisas todas. Veja, o salmista diz que está na presença de Deus, ou seja, esse pertencer levava ele a se recrear. Tá? Então, essa é a ideia de igreja, irmãos. Estar aqui tem que envolver prazer, satisfação, não pode ser obrigação. Você tem que vir para cá, irmão, com a disposição da alegria que o Espírito gera em você. Por quê? Você pertence a Deus e por pertencer a Ele você quer falar sobre Ele. Tá? Porque Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador. E a igreja é exatamente isso. Essa comunhão entre pessoas que têm o mesmo objetivo. Tá? E que trabalham essa mesma ideia. Então, o que é igreja? Igreja é isso. Tá? Essa assembleia, onde eu fui chamado para ela, fui retirado do mundo, onde não se falava das coisas de Deus, eu falava de futebol, eu falava de mulher, eu falava de vários assuntos, mas Deus não estava nas conversas. E agora então eu fui chamado para viver e ser igreja, e eu pertenço a Deus, e agora o meu prazer é de ouvir e de falar das coisas de Deus. Ah, queridos, e é esta alegria que nós temos que ter ao estar aqui. E quem ainda não está nisso, não é? A nossa oração deve ser para que seja alcançado pelo Senhor. Quando ela nasce? Então, é uma outra pergunta que se faz. Há quem diz que ela nasça no Calvário. Quando Jesus morre, não é? E quando, por exemplo, a própria lança do soldado, não é? Atingiria o seu lado, numa espécie até de ideia de costela, tá? Na própria ideia de Adão, aonde Eva foi tirada ali da costela. Então ali daquela área aonde Jesus foi atingido no Gólgota, lá no Calvário, quando a lança o atingiu ali ao seu lado, não é? Ali então aquele sangue que verte ali seria então o processo, tá? Da ideia da igreja. Há quem diga isso, tá, queridos? Há quem diga que esse texto que lemos é um texto que faz um divisor também a respeito do nascimento da igreja. Mas esse texto, ele está falando de uma realidade que vai se confirmar, é lógico, como a obra completa de Jesus. Mas não ele define essa ideia. Ele define princípios, mas não define o momento, tá? E há então os comentaristas mais tradicionais que vai dizer que é quando há a descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, tá? Que a obra vicária está completa, a ressurreição confirmou esta obra vicária, Jesus então cumpre a palavra de que ele vai para o Pai, e na medida em que ele vai e o Espírito Santo vem nesse simbolismo de passar o ministério de Jesus para o Espírito Santo, nesse momento então nasceria a igreja,
tá? E aí seria então realmente o divisor, que seria Atos dos Apóstolos, capítulo 2, tá? Bem, eu entendo, tá, queridos, que eu não desprezo a cruz, é óbvio, a de importância máxima é nela que está a nossa salvação, e se nós somos salvos pelo efeito da cruz, e eu e você somos igreja, é lógico que o Calvário tem esse valor, tá? De nos dar essa ideia de que a igreja nasce, é óbvio, em cima dos resultados da morte de Jesus, tá? Porém, é claro de que o ministério do Espírito Santo é um ministério realmente ligado ao da igreja, tá? E essa ideia do Espírito Santo é um ministério de lembrar, lembra? O Espírito Santo, outro Consolador, nos fará lembrar de todas as palavras de Jesus. Então, se nós na Assembleia vamos falar de Jesus, ouvir falar de Jesus, é a ação do Espírito Santo que tem que estar atuando na sua palavra, para nós então podermos estarmos pregando e vivendo a palavra verdadeira. É o Espírito Santo que vai nos preparar e nos entregar para Cristo naquele dia, da sua volta. Então, entendemos sim que Atos dos Apóstolos é a melhor representação de uma linha divisória de quando esta igreja, ela realmente nasce, tá? Bem, é lógico que ela nasce sobre os efeitos, não é, da morte de Jesus, isso é indiscutível, tá? Bem, e qual é a sua base? O que é muito discutido nesse texto, tá? E há as grandes discussões entre romanos, entre o movimento romanista, né? E entre os protestantes, tá? Os romanistas defendendo que a base da igreja é Pedro. Aqui vocês já ouviram várias explicações sobre isso, tá? E nós defendendo de que essa base é Cristo, tá? E tem até uma terceira categoria que diz que todos nós que estamos perseverando na doutrina dos apóstolos, tá? Todos nós, de alguma forma, somos base, tá? Para este fundamento ou essa base de igreja, tá, queridos? Então, vamos falar sobre essa base no texto que está aí. E vocês que leram a lição, viu, né? Que tem aí já algumas posições conflitantes, que no final, né? Se desdiz, não é? Na verdade, quer contar uma história e acaba, às vezes, levando a gente até a falar, achar que o comentarista é a favor de uma prática romanista na lição, né? Que é Pedro. Vamos lá, o verso 13, vamos lá. 13, né? Que nós começamos, amor? 13. Então, chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, outro um dos profetas. Tá? E aí a pergunta: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem quem eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a vocês a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Então, primeira coisa, irmãos, todo o fundamento da igreja, não é? Está em cima da declaração de Pedro.
da declaração de Pedro. E essa declaração de Pedro é: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, para ser igreja, tá? Eu preciso reconhecer, tá? Que Cristo, não é? Que Jesus, melhor dizendo, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, não é? E nesse caso, o Cristo, o ungido de Deus, que veio para quê? Para me dar a salvação. Então, reconhecer a condição de Jesus, Filho de Deus. Então, fazendo essa ponte clara para vocês, para você entender um pouco da cristologia do domingo. Fazer ponte. Tá? Se alguém não reconhece que Jesus, Cristo, é o Filho do Deus vivo, tá? Com letra maiúscula nas condições que as Escrituras falam, não é igreja. Tá? Não é igreja. Então, todo o conceito de igreja está baseado no quê? Na declaração, tá? De Pedro, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 2. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Olha, reconhecer que Jesus Cristo é Filho de Deus, vivo, tá? Que é a declaração para se ser igreja, eu preciso entender que isso não é capacidade humana, que não é QI, que não é inteligência, mas isso é revelação do Pai, revelação divina. Ou seja, para eu reconhecer Jesus Cristo, o Filho de Deus, como a manifestação e a declaração que sustenta a igreja, tá? O conceito de igreja, eu preciso entender que isso é revelação do Pai. Eu posso explicar bem, eu posso te falar com todos os detalhes, eu posso, não é? Ter uma oratória excelente, uma construção de pensamento maravilhosa, posso ser um pedagogo, um didático, dos mais espetaculares. Mas entender, para você reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, isso é revelação do Pai. Ou seja, essa palavra aqui, tá? Ela exige uma atuação de Deus na tua vida para você compreender, aceitar e viver essa realidade. Tá? Senão, irmãos, não é inteligência humana que vai produzir isso. E por isso a explicação de que por muitos, mais inteligente que eu, mais inteligente que você, mais inteligente do que nós todos juntos, se tornam burros para as coisas de Deus. Porque isso envolve revelação. Essa ideia de revelação significa dizer, é Deus que vai descortinar, é Deus que vai abrir a mente, é Deus que vai abrir o coração, é Deus que vai tirar a cegueira que o Deus desse século produz na cabeça das pessoas, que o pecado na sua natureza levou o homem a estar depravado totalmente, e ele não pode enxergar a Deus, por mais explicadinho que eu falo, ele precisa de Deus tirar o véu, de Deus arrancar esse óculos escuro, desse Deus acender essa luz, senão não acontece, tá? Seja, e aqui está a palavra, tá? A palavra, inclusive, irmãos, que eu preciso ter consciência, tá? De convicção. Tá? De convicção. Tá? Porque você vê que Pedro fala numa condição de uma convicção tal, ok? Fantástica. Né? Aí ele diz, e eu digo que você é Pedro. Que você é Pedro, ou seja, que você é pedra. Pedaço de pedra, né? A ideia. E sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. E as portas
do Hades, não poderão vencê-lo. Bem, a melhor exegese do texto aqui é, quando se coloca tu é Pedro, ou seja, é a ideia de que todo aquele que manifesta essa declaração para qualquer pessoa, numa pregação evangelística, no evangelismo pessoal, levando a pessoa a compreender, ou a ouvir a pregação de que Jesus é o Filho de Deus e veio para salvar a humanidade, todo esse, constitui essa pedra viva que Pedro vai falar na sua carta, e que está relacionando o quê? A ideia de que essa declaração de Pedro é a base para a pregação do Evangelho e o nascituro da igreja, que é Jesus, o Filho de Deus. O texto não se reporta diretamente a colocar Pedro como fundamento, base, ou início, ou autoridade sobre a igreja. Por quê? Porque a própria palavra de Pedro é dizer que Jesus é o Filho do Deus vivo. Então, é sobre a declaração de Pedro que Jesus se expressa. Em segundo lugar, ele diz, você, Pedro, Deus te revelou, e eu que sou a rocha, você agora é um pedaço dela, é pedra viva, pregando o Santo Evangelho, falando das coisas de Deus, porque Deus te revelou, mas o que ele te revelou? Que tu é o tal? Não, que Jesus é o Filho do Deus vivo. Então, nessa que muitos pregadores reformados vão dizer que cada um de nós aqui somos pedra, que é o texto da carta de Pedro. E como pedra, o que nós somos? Pedra viva. E o que é pedra viva? Um pedaço da pedra que é rocha, que é Cristo. De que maneira? Para declarar, anunciar que Jesus é o Filho de Deus. Que é o que cada um de nós estamos fazendo. Aí está muita diferença de uma pedra morta querer falar de um Deus vivo e uma pedra viva querer falar de um Cristo vivo. Daí a diferença. Queridos? É a mesma diferença de vir um pregador que tem a revelação da palavra para ele e é salvo, está em Cristo, não vou dizer nem ungido, nem inspirado, nada disso. Mas que é resultado daquela pedra, daquela rocha, é um pedacinho daquela pedra que foi esmagada lá no Calvário, que foi dilacerada lá no Calvário, e nós somos um pedacinho dessa pedra viva, anunciando o Cristo vivo. Então, essa é a ideia. Por isso que ele fala muito aí, não é? O texto fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que é uma marca da palavra, irmãos? Que ela é dinâmica, nela tem vida, ela não é apenas intelecto, ela é geradora, uma palavra regeneradora, não é? Bem, e darei a você a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, o que for desligado na terra será desligado no céu. Aí se pega, inclusive, eu pulei, né? Deixa eu voltar. Não é carne nem sangue, mas meu Pai que está no céu, 18. E eu digo a você, Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei, olha lá, a minha pertencente. Lembra a palavra? Lembra lá o curiaque? Ideia de pertencente. De pertencer. A minha igreja. Quem é a propriedade? Quem é o dono? Quem é a base? Quem é o fundamento? Quem é o início de tudo? A minha igreja. Quem está falando isso? Jesus. Ou seja, só é a igreja quem está ligada a Cristo.
Não é essa coisa de estar ligado à instituição ou à figura de um homem que, teoricamente, é o líder dessa instituição, no caso, o próprio Pedro, pela Igreja Católica, ao citar isso. Tá? Até porque Pedro não era o pastor da Igreja de Jerusalém, não é? Não era. Não é? Quem era o pastor da Igreja de Jerusalém? Tiago, não é? Nem Pedro era isso. Tá? Bem, queridos, então, essa é a ideia aqui. Então, de pertencer a Cristo. Só isso já mostra que o texto, olha lá, a revelação de Pedro, Cristo, Filho do Deus vivo. A declaração de Jesus, a minha igreja, não é a igreja dele. Tá? Então, eu darei a vocês, eu darei a você a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Bem, aí usa essa expressão como transferência de autoridade. Daqui, tá? Vocês pensam que isso aqui é só católico, é? Não é só católico não, tá? O movimento evangélico, ultimamente, tem trabalhado essa ideia de transferência de autoridade. Então, entendeu, queridos? Isso é muito sério, irmãos. Como se homens, pela tal cobertura espiritual que anda por aí, estão transferindo autoridade para outros. Ah, meus irmãos, pode parar com isso. Não existe esse princípio na Bíblia de transferência de autoridade. Tá? Então, aqui não é um princípio de autoridade. Aqui está simplesmente dizendo para você o que eu falei sobre pedra viva. O que o texto está se referindo principalmente? Toda a igreja do Senhor, tá? Composta de pedra viva, de quem reconhece que Cristo é o Salvador, é o Filho do Deus vivo, que a igreja é dele. Ao sair e anunciar isso para os outros, pregar isso para os outros, tem a igreja a capacidade de quê? De orar por alguém em nome de Jesus, para que essa pessoa, ok, tenha convicção de que faz parte do quê? Do reino espiritual chamado igreja. Não é isso que a gente faz? Ou Jesus desce aqui para batizar alguém? Ou Jesus desce aqui para pregar alguém literalmente? Quem que prega aqui que Jesus Cristo é o Senhor? É eu, é a Mauri, é você que prega para os teus parentes, para os teus vizinhos. Quem é você? Você é a pedra viva. E foi dado à igreja, e aí está o papel da igreja, o papel de agência de Deus na terra. Então, se a igreja é um lugar onde junta pessoas para falar das coisas de Deus, aqueles que ainda não são pertencentes a Deus, o que eles precisam? Ouvir das coisas de Deus a boca de quem? De quem já pertence a Deus. E esse que já pertence a Deus, o que vai fazer? Vai interceder e vai orar e vai encaminhar e vai ajudar para que essa pessoa agora, tá? Que foi alcançada pela graça de Deus e tem o desejo de ser de Deus, de pertencer a Deus, poder então ser ligado também a esse Deus e participar desse Deus. Tá, queridos? Aqui não é uma autoridade humana assumindo o lugar de Cristo ou uma posição de Cristo, mas é o que Cristo delegou para todos nós, dizendo: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Tá, queridos? Então, é aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, de anunciar esse Cristo, que nós já pertencemos a Ele, para aqueles que ainda não pertencem, para que eles também pertencem. E Ele nos deu essa condição de pedras vivas. Tá? Agora entenda, irmão, que tem muita pedra morta no nosso meio.
que não pertence a Deus. É religioso apenas. Por isso a gente tem que se incomodar, viu, irmãos? A palavra tem que incomodar a gente. Eu estou aqui porque a palavra de quarta-feira, por exemplo. O amor de Deus me constrange. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde correr, para onde fugir. Eu estou aqui, às vezes é duro até ir na igreja, na condição que eu estou. Mas o amor de Deus me constrange. Eu venho ali no aperto, na dificuldade, mas eu estou lá. Na esperança até que volte melhor, para lidar com as coisas lá fora melhor. Então, é essa realidade que você vai ver lá, essa hora já foi. Não é? No texto de Pedro, não é? 1 Pedro 2, 1 a 11. Que a gente continua na semana que vem. Tá? Se a igreja, irmão, há convicção em você de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que fora dele não há salvação, que ele se revelou a você, você tem convicção que não é o teu teco-teco, o teu tique-teco que levou você a essa decisão, mas que Deus trabalhou em você, te desvendou para você compreender essa maravilha e que você tem convicção disso. E mais, você tem essa convicção de que tu é igreja, que tu vem aqui por prazer de pertencer a Deus e por isso você tem prazer de ouvir as coisas de Deus, que a alegria de estar na casa de Deus ouvindo as coisas de Deus, que é melhor estar aqui do que em qualquer outro lugar, porque aqui fala das coisas de Deus. Mas se existe isso, aleluia! Você tem essa coisa de que essa é a minha igreja, você é pertencente a Cristo, é dependente só dele. E que se eu não estiver aqui, você também cultua Deus alegre, porque Jesus está. Tá? Tem que, segurar tudo. Não é, queridos? E essa deve ser a nossa convicção, meus queridos. Essa deve ser a nossa convicção. A convicção, irmãos, que o vosso pastor tem sempre. O medo de chegar aqui e não ter uma boa palavra para dar para vocês. Eu saio de casa todas as vezes de culto com esse medo, com esse receio. Por quê? O que é isso? Dependência de Deus. Que isso nunca cabe na minha vida. Pastor Correia, em Glória, ele dizia isso. Ele falava até de um pastor, não é? Que o Tilly conhece bem. Ele dizia, o tal pastor agora virou homem de negócio. Agora ele chega lá, para falar de Jesus, não treme mais. Não tem mais medo. Se acha que dominou tudo. Quando chega nesse estágio, se enterra, porque já está morto. Essa sensação, meu irmão, que me faz sempre desfrutar dessa graça de Deus, é vir para cá com medo. A palavra seria temor, de chegar aqui e não ter o melhor para dar para vocês de Deus, sabe? Porque ainda que eu tenha lido hoje, até falei para a Valéria, né? Já estou em casa, 3 horas da tarde, né? Eu estava lá, cuidando de uma cozinha para comer e me preparando para a palavra, né? Para dedicar um tempo de oração e palavra para os irmãos agora, né? Falei até para a Valéria, estou feliz, cheguei cedo hoje em casa, tal, não é? E aí, queridos, por mais que você se prepare, saber que você depende dele, tá? Depende dele. E o maior medo é chegar aqui e não ver Deus me usar para falar com você, não é? Porque eu sou dependente disso. E vocês dependem de Deus, não é? Assim como eu creio que vocês oram para Deus me guardar, mas como diz Paulo em Efésios, para que nunca falte a sua palavra na minha boca, porque eu estou pregando em meio de cadeias, não é? Que nunca falte a palavra, não é? De Deus na minha boca, não é? Que você viva isso para a glória do nome do Senhor e
e que haja convicção sempre de Cristo Jesus na tua vida. Se você busca uma igreja com profundidade doutrinária, sem fugir da simplicidade do Evangelho, venha servir a Deus junto conosco. Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso e seriedade na Palavra de Deus. Acesse nosso portal na internet www.ministeriodareconciliação.net e tenha acesso a notícias do mundo da religião, todos os nossos programas de TV, mensagens pregadas em nossa igreja, estudos bíblicos, devocionais com o pastor Luiz, agenda de eventos, fotos dos diversos encontros, notícias de nosso ministério, declaração de fé, espaço para pedidos de oração e aconselhamento bíblico pessoal e muito mais. Buscou por informação bíblica? Acesse www.ministeriodareconciliação.net.